Quem são os meus familiares? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Queridos irmãos e irmãs, celebramos este quarto dia da novena em preparação à festa da padroeira desta paróquia, da padroeira de Xerém, Nossa Senhora das Graças. E hoje celebramos a apresentação de Nossa Senhora no templo. Mas que festa é esta, que memória é esta que a igreja faz da apresentação de Nossa Senhora, o porquê celebramos a apresentação e celebrando a apresentação de Nossa Senhora no templo e a partir da palavra de Deus, o que Deus quer dizer para cada um de nós, para esta paróquia, para as comunidades desta paróquia, para as nossas famílias e para cada um, discípulo e discípula de Jesus. A novena geralmente é uma oportunidade que nós temos durante 9 dias de não apenas nos prepararmos para a festa da padroeira, mas nos deixarmos guiar pela liturgia e pela palavra de Deus para um novo caminho para a própria paróquia. É como se fosse um retiro espiritual, aonde dia após dia a liturgia e a palavra vai nos educando, nos tomando pela mão e nos conduzindo a um novo jeito de sermos paróquia, igreja, mas também um novo jeito de sermos discípulos e discípulas de Jesus. A festa que celebramos hoje, a memória, para nós, é a memória da apresentação do Senhor, da apresentação de Nossa Senhora. Nós não vemos nos evangelhos os 4, aqueles que conhecemos mais próximos, que são os 4 evangelhos canônicos, isto é, aqueles que estão na lista, na Bíblia, Marcos, Mateus, Lucas e João, não vemos em nenhum momento aparecer Nossa Senhora sendo apresentada no templo. De onde vem essa festa? A tradição da igreja pegou essa festa de uma memória, de uma basílica chamada a Basílica de Nossa Senhora de Maria Novella, Maria Menina, do século V. Porém, isso tomou muito sucesso apenas no Oriente. E essa festa da apresentação de Nossa Senhora no templo é atestada por um evangelho que não entrou nesses 4, nessa lista. O evangelho, o proto-evangelho de Tiago, um dos discípulos. Nós, como cristãos, católicos, não temos esse dado dos evangelhos apócrifos, aqueles que estão fora dos textos canônicos, dos textos da Bíblia, como dado da revelação de Deus, como um sinal de que foi de fato inspirado por Deus. Mas nós pegamos elementos desses textos como tradição histórica. E é dali, dessa tradição histórica de Tiago, que é atestado que Nossa Senhora foi, aos 2 anos, levada por Joaquim e Ana, que nós também só sabemos o nome dos pais de Nossa Senhora por conta dos evangelhos apócrifos, deste, por exemplo, de Tiago. Nós só sabemos por isso, os dados históricos. Joaquim e Ana vão ao templo, mas se pede ainda para esperar mais um pouquinho, que a menina fizesse 3 anos. E diz a história narrada que Nossa Senhora é apresentada no templo, é consagrada a Deus no templo e permanece dos 3 anos até os 12 anos no templo, servindo o templo. No dia da consagração é atestado nesse texto histórico de que o sacerdote que a consagrou a Deus disse que ela seria sinal da bênção e traria no seu ventre a salvação de Deus, consagrada e reconhecida por todas as pessoas. Nós cantamos, tão bonito no salmo de hoje, o momento em que Maria canta as maravilhas de Deus. A minha alma engrandece o Senhor. Tem um dado momento desta bela prece que Maria entoa diante de Deus,
que diz que o nome dela seria exultado de geração em geração, será lembrado de geração em geração. Esse texto apócrifo encontra um sinal no texto do Evangelho de Lucas que nós cantamos hoje. A apresentação de Nossa Senhora no templo é o sinal da consagração dela plenamente diante de Deus. Nós, pela nossa fé, acreditamos que Nossa Senhora foi preservada do pecado original. Ela é Imaculada Conceição e, por isso, Senhora da Graça, Mãe da Graça, Senhora de todas as graças, porque é a Mãe da Graça. A graça para nós é Jesus Cristo, é a graça revelada do Pai. É a graça que salva, a graça que nos enche de misericórdia, a graça que nos faz caminhar no dia a dia. Maria, Mãe das Graças e Mãe da Graça, com G maiúsculo, porque é Jesus Cristo. Jesus é com J, mas a graça é com G. É a Mãe da Graça por excelência. É a Mãe de Jesus, mas também a nossa Mãe. Ela que vai nos conduzindo e nos indicando o caminho de Jesus Cristo. É Ele o centro, é Ele a mediação total entre o céu e a terra. Maria se torna, portanto, uma seta que vai nos indicando o caminho da salvação, revelado somente em Jesus Cristo. E por isso, ela é a Mãe da Graça, ela nos mostra o caminho da graça, e por isso nós podemos chamá-la de Senhora das Graças, porque nas graças do dia a dia, Deus vai nos acompanhando através da intercessão de Nossa Senhora. É a apresentação de Nossa Senhora no templo. Ela permanece no templo até os 12 anos, escutando aquilo que todo bom judeu escutava, a lei, a palavra, a Torá. E nós, como discípulos e discípulas, e se pedimos nesses dias a intercessão de Nossa Senhora das Graças, queremos estar como ela, diante do Senhor, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua mensagem. Parece que é sobre isso que o Evangelho de hoje nos conduz. Jesus estava numa casa, no momento de partilha da palavra, no momento de convívio da família, e ele olha para os discípulos: esses são a minha família, meu irmão, minha irmã, minha mãe. A minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai, ou seja, que escutam a palavra de Deus, que ouvem a palavra, que se colocam à escuta da palavra e testemunham a palavra. Cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, somos convidados a olhar para dentro da nossa humanidade, que temos muitas belezas na nossa humanidade, mas temos também limites, temos certas limitações, e é necessário apresentar diante de Deus, pedindo que, com o auxílio da sua graça, Ele nos acompanhe para darmos testemunho da palavra. Quem é discípulo e discípula de Jesus, coloca ao centro a palavra de Deus, a centralidade da palavra, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, mas também a centralidade da palavra na vida da paróquia, de cada comunidade. A palavra que celebramos, a palavra que comunicamos na missão, a palavra que refletimos em um círculo bíblico, num grupo de estudo da palavra, a palavra que é entregue às crianças na catequese ou aos catecúmenos no período do catecumenato. É essa palavra que vai conduzindo a igreja e vai nos conduzindo no caminho de Jesus Cristo. Não são as nossas ideias, mas é a palavra de Deus que a gente vai discernindo dentro da nossa vida, com as suas belezas, mas as suas limitações. E a gente vai deixando que a palavra de Deus ecoe dentro de nós. E que cada lugar, cada pequena comunidade ou grande comunidade, cada família, coloque no centro a semente da palavra. Temos muitas coisas, muitas preocupações na igreja, é verdade.
Mas nós não podemos perder de vista a centralidade. E o centro está na palavra de Deus. O centro pulsante, celebrando o mistério pascal, mas colocando a palavra no lugar do discernimento. Nós discernimos a vida da igreja, a nossa vida pessoal, a partir da palavra de Deus. Para que Jesus olhe como olhou para os discípulos e discípulas de hoje, aqui estão minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, que vivem a palavra de Deus, que colocam no centro a palavra de Deus e vão discernindo a própria vida à luz da palavra de Deus. E discernindo a própria vida à luz da palavra, a gente percebe que tem coisas que estão em primeiro lugar diante da palavra e tem coisas que são secundárias, que não merecem tanta atenção. Olhando a palavra, a gente vai peneirando a nossa vida, fazendo o discernimento daquilo que Deus quer e daquilo que Deus não quer da nossa história, mas também da vida da comunidade. Cada um de nós é convidado, é convidada a colocar no centro a palavra de Deus. Antes, talvez, de uma reunião para tomar uma decisão na comunidade, sentar em torno da palavra. Deixar que a palavra de Deus seja a bússola daquele encontro, daquele momento. E aí a gente toma uma decisão. O esposo e a esposa sentar com a palavra e deixar que a palavra de Deus seja a bússola da relação, mas discernindo à luz da palavra a nossa vida, a nossa história, os nossos limites, mas também nos alegrando e celebrando a palavra nos momentos de festa e de alegria, como fazemos nesse momento da novena. A palavra de Deus e a esperança cristã nos faz reconstruir o ser humano que nós somos e as nossas comunidades em comunidades mais humanas e fraternas. Foi a experiência de Zacarias, na profecia de Zacarias, na primeira leitura de hoje. O povo de Israel estava retornando do exílio, estava no momento de reconstrução de Jerusalém, não tinham mais a muralha de Jerusalém, as cidades, as pequenas cidades tinham muralhas de proteção, eles não se sentiam mais protegidos, não tinham templo, estavam desesperados, sem esperança. E aí o profeta diz: rejubila Jerusalém, porque o Senhor irá nascer dessa cidade. A cidade é a imagem de Maria, a imagem da mãe. A cidade é o lugar da proteção, do abrigo. Mesmo que nós talvez estejamos um pouco rachados, talvez em alguns momentos nos sintamos cansados, o Senhor nos convida hoje a rejubilar de alegria e nos reunirmos como povo, porque o que o profeta Zacarias faz é reunir de novo o povo de Israel como um único povo, que tinha quebrado a aliança. A comunidade que coloca no centro a palavra de Deus não pode ser comunidade dividida. Não pode se dividir em grupo A, B ou C. Não pode priorizar apenas um aspecto da missão. Todos são valorizados, são queridos, são amados. Uma comunidade reconstruída à luz da palavra é uma comunidade que se torna cada vez mais humanizada, com relações humanizadas, e a fraternidade, o caminhar juntos em comum acontece, porque a palavra de Deus está no centro, nos chamando à conversão e a vivermos a unidade entre nós. O tempo da novena é um tempo de reconstrução. Reconstrução de relações, reconstrução de vínculos comunitários, de vínculos familiares. É oportunidade que a paróquia tem de se redescobrir como rede de comunidades. Comunidade de comunidades. Todos juntos, na mesma sintonia, tendo como bússola a palavra de Deus e a celebração do mistério pascal em 9 dias, para que a vida da comunidade possa recomeçar como um único povo de Deus. A gente reza em cada oração eucarística: fazei de nós um só corpo e um só. Isso é verdade ou não é verdade para nós? Né? Se é verdade, de fato a gente colocou a palavra no centro.
Nós somos um só corpo, um único povo, caminhando juntos, como irmãos e irmãs, na diversidade de dons, de carismas, de ministérios, cada um exercendo a sua função, o seu ministério, mas sendo sinal da graça de Deus. Maria foi consagrada. Cada batizado, cada batizada é consagrado a Deus, é consagrado ao Senhor. E a partir do batismo, nós recebemos também a graça, que a gente chama graça santificante, né? É a graça total de Deus na nossa vida. Maria é a cheia de graça, é a plena de graça, não pelas próprias forças dela, mas por quem é a graça de fato, o seu filho. Foi ele quem a encheu de graça, a plenificou da graça. Nós também, no dia do batismo, Deus nos encheu de graça para comunicar também ao mundo o seu amor, a sua ternura, a sua misericórdia. Peçamos a Jesus hoje a graça dele, aquela mesma graça que foi derramada no coração de Maria e fez com que ela dissesse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É pela graça de Deus que a gente pode dizer isso. Podemos dizer em comunidade, aceitando um novo ministério, sendo conduzido pelos carismas que Deus nos dá e nos colocando a serviço um dos outros. É pela graça de Deus que podemos reconstruir os vínculos entre nós. É pela graça de Deus que podemos reconstruir também vínculos familiares. Peçamos ao Senhor que no dia da apresentação de Nossa Senhora no templo, nós também nos apresentemos, daqui a pouquinho, junto com o pão e o vinho, diante do altar dele. E consagrando no Espírito pão e vinho, consagre também a nossa paróquia, para ser um único povo, para ser um único corpo, caminhando juntos, como irmãos e irmãs. No momento de silêncio, nos coloquemos na presença de Deus e façamos Eucaristia, isto é, a ação de graças a Deus, por essa apresentação do Senhor, a apresentação de Nossa Senhora, nos apresentando também diante do Senhor. E que Ele, mais uma vez, nos consagre para sermos sinal do seu corpo, anunciando a sua palavra.